Muito bem, meus amigos, vamos lá. Começando aqui então o nosso trabalho de hoje. Revista Espírita, nós vamos iniciar o mês de junho de 1861. Então, o Espírito Schenning, num discurso sobre a vida futura. Só que, na verdade, não é o Espírito Schenning. Kardec pegou um discurso que ele tinha proferido em 34, trazendo para nós aqui, porque, embora ele fosse um pastor, que é bem interessante isso, ele vai trazer um pouquinho da biografia dele. Beleza, bom trabalho. Então ele fosse um pastor, ele trouxe um tema interessante, né? Ele falava assim, um discurso sobre a vida futura. E esse discurso foi tão condizente com os ensinamentos espíritas que Kardec trouxe, né, e publicou. Então vamos a ele acompanhar a visão de alguém, e isso foi em 1834, né? Então está aqui, só para a gente pegar a introdução, pregado por Schenning no domingo de Páscoa de 1834, após a morte de um de seus amigos. A doutrina espírita ainda estava longe de se estabelecer aqui no nosso mundo, né? Já que Kardec, somente 20 anos depois, iniciaria os trabalhos de pesquisa. Então, 20 anos antes, nos Estados Unidos, por parte de um pastor, veio esse discurso tão interessante. Então vamos acompanhar. É um discurso longo, né? Então vai ser bastante leitura aqui. Vou fazer um outro comentário no decorrer aqui do trabalho. Tem aqui acho que 7, 8 páginas. Mas Kardec foi pegando trechinhos, né? Daqueles que são mais interessantes para estudos doutrinários, né? Então vamos lá. Schenning, discurso sobre a vida futura, pregado por Schenning no domingo de Páscoa de 1834, após a morte de um de seus amigos. Kardec traz essa introdução. Várias vezes temos reproduzido nessa revista ditados espontâneos do espírito Schenning, que não desmentem a sua superioridade de caráter e de inteligência. Por certo, nossos leitores serão gratos por lhes darmos uma ideia das opiniões que ele professava em vida, pelo seguinte fragmento de um de seus discursos, cuja tradução devemos à gentileza de um dos nossos assinantes. Sendo seu nome pouco conhecido na França, faremos precedê-lo de breve notícia biográfica. William Ellery Schenning nasceu em 1780 em Newport, Rhode Island, estado de Nova York. Seu avô, William Ellery, assinou a famosa Declaração da Independência. Schenning foi educado no Harvard College, destinado à profissão médica, mas seus gostos e aptidões o levaram à carreira religiosa e, em 1803, tornou-se ministro da Capela Unitarista de Boston. Sempre permaneceu nessa cidade, professando a doutrina dos unitaristas, seita protestante que conta com numerosos adeptos na Inglaterra e na América nas camadas mais elevadas. Fez-se notar por seus pontos de vista abertos e liberais. Por sua eloquência notável, por suas numerosas obras e pela profundidade de sua filosofia, é contado no número dos homens mais destacados dos Estados Unidos. Partidário declarado da paz e do progresso, pregou sem tréguas contra a escravidão e fez a essa instituição uma guerra tão obstinada que a muitos liberais tal excesso de zelo, prejudicial à sua popularidade, por vezes parecia inoportuno. Seu nome fez autoridade entre os anti-escravagistas. Morreu em Boston em 1842, aos 62 anos de idade. Gannett o sucedeu como chefe da seita dos unitaristas. Então aqui, essa pequena biografia dele. Vamos aqui então ao seu discurso, né, que tanto impressionou Kardec lá na sua época. Então, na verdade, assim como eu coloquei, né, são trechos. Né? Então ele coloca entre aspas ali um pedaço, depois ele passa outro pedaço, e assim vai trazendo então. Né? E nesse discurso, junto ali à sua comunidade protestante, ele então trouxe para nós essas ideias. Bom dia, Fabi.
Para a massa dos homens, o céu é quase sempre um mundo de fantasia. Falta-lhe substância. A ideia de um mundo no qual existam seres sem corpos grosseiros, espíritos puros ou revestidos de corpos espirituais ou etéreos, parece-lhes pura ficção. Aquilo que nem se pode ver nem tocar não lhes parece real. Isso é triste, mas não é de admirar. De fato, como é possível que homens mergulhados na matéria e seus interesses, não cultivando o conhecimento da alma e de suas capacidades espirituais, possam compreender uma vida espiritual mais elevada? A multidão considera como sonhador visionário aquele que fala claramente e com alegria de sua vida futura e do triunfo do espírito sobre a decomposição corpórea. Esse ceticismo sobre as coisas espirituais e celestes é tão irracional e pouco filosófico quanto aviltante. Então, nesse primeiro trecho, ele já fala, né, sobre aquilo que nós projetamos dentro dessa nova realidade espiritual a partir dos nossos conceitos, né? Então, hoje mesmo, de manhã, é bem interessante, estava assistindo a um documentário que falava sobre a neurociência, né, as pesquisas de investigação sobre a capacidade de captar pensamentos através de equipamentos. E aí então eles falaram que no futuro serão capazes também de conhecer a mente, né? Então é bem interessante ver que a visão da mente, dos pensamentos, são apenas reflexos daquilo que a matéria pode produzir, porque você não pensa em algo que exista fora da matéria. Então aqui ele vai trazendo para nós, né, como é que a gente pode imaginar um plano espiritual de seres revestidos de corpos sutis, de seres que trazem ali a pureza espiritual, que trazem capacidades, né, que nós simplesmente não compreendemos por estarmos ainda limitados na matéria. Ele continua. E quanto é pouco racional imaginar que não haja outros mundos além deste, outro modo de existência mais elevado que o nosso. Quem é aquele que, percorrendo os olhos sobre essa criação imensa, pode duvidar que não haja seres superiores a nós, ou ver algo despropositado em conhecer o espírito num estado menos circunscrito, menos entravado do que na Terra, em outras palavras, que haja um mundo espiritual. E agora vem outro trecho. Aqueles que nos deixaram por um outro mundo devem tomar por este um interesse ainda mais profundo. Seus laços com os que aqui deixaram se depuram, mas não se dissolvem. Se o estado futuro é o melhoramento do estado presente, se a inteligência deve ser fortalecida e o amor ampliado, a memória, poder fundamental da inteligência, deve agir sobre o passado com uma energia maior, e todas as afeições benévolas que aqui conservamos devem receber uma atividade nova. Supor apagada a vida terrena do espírito seria destruir a sua utilidade, romper a relação dos dois mundos e subverter a responsabilidade. De outro modo, como a recompensa e o castigo atingiriam uma existência esquecida? Não. É preciso que conosco levemos o presente, seja qual for o nosso futuro, feliz ou desgraçado. Os bons formarão, é verdade, laços novos mais santos, mas, sob a influência expansiva desse mundo melhor, o coração terá uma capacidade bastante grande para reter os laços antigos, à medida que forma novos. Lembrar-se-á com ternura do seu lugar de nascimento, enquanto goza de uma existência mais madura e mais feliz. Se eu pudesse imaginar que aqueles que partiram morrem para os que ficam, eu honraria e amaria menos. O homem que, deixando-os, esquece os seus, parece desprovido dos melhores sentimentos de nossa natureza. E se, em sua nova pátria, os justos devessem esquecer os seus pais na terra, se, ao se aproximarem de Deus, devessem cessar de interceder por nós, poderíamos achar que a mudança lhes foi proveitosa? Poder-se-ia perguntar se os que são elevados ao céu
não apenas se lembram com interesse dos que deixaram na terra, mas ainda se tem um conhecimento presente e imediato. Não tenho nenhuma razão para crer que tal conhecimento não exista. Estamos habituados a considerar o céu como afastados de nós, mas nada o prova. O céu é a união, a sociedade dos seres espirituais superiores. Não podem esses seres povoar todo o universo, reproduzindo o céu por toda parte? Como nós, é provável que tais seres sejam circunscritos por limites materiais? Disse Milton, milhões de seres espirituais percorrem a Terra tão bem quanto velamos, como quando dormimos. Num sentido novo, uma nova visão poderia mostrar-nos que o mundo espiritual nos envolve por todos os lados. Mas suponde mesmo que o céu esteja afastado. Nem por isso os seus habitantes deixam de estar presentes, e nós visíveis para eles. Porém, o que entendemos por presença? Não estou presente para aqueles dentre vós que meu braço não pode alcançar, mas que vejo distintamente? Não está plenamente de acordo com o nosso conhecimento da natureza supor que os que estão no céu, seja qual for o local de sua residência, possam ter sentidos e órgãos espirituais, por meio dos quais podem ver o que está distante, com a mesma facilidade com que distinguimos o que está perto? Nossos olhos percebem, sem esforço, planetas a milhões de léguas de distância e, com o auxílio da ciência, podemos reconhecer até mesmo as desigualdades de sua superfície. Podemos mesmo imaginar um órgão visual bastante sensível ou um instrumento suficientemente poderoso para permitir distinguir de nosso globo os habitantes desses mundos afastados. Por que então os que entram em sua fase de existência mais elevada, que estão revestidos de corpos espiritualizados, não poderiam contemplar nossa terra tão facilmente quanto na época em que era a sua morada? Bom dia, Didman. Aqui, antes de continuarmos, ele faz essas referências, né, e a gente tem assim, esse conhecimento a respeito das interpretações que são feitas, por exemplo, da Bíblia, de que no momento em que o espírito deixa o mundo físico e vai para o mundo espiritual, ele não apenas se mantém completamente separado do mundo físico, como há algumas orientações dentro desses grupos que estudam a Bíblia por esse viés, de que o espírito perde completamente a sua relação com aqueles que ficaram. Não apenas com o mundo, mas eles se desligam, muitos deles até afirmando que o espírito se esquece completamente daquilo que viveu, passando a viver exclusivamente dentro do mundo espiritual. E aí então, aqui nesse caso, né, o Shannon começa a fazer esses questionamentos. Né? Como é que é possível isso? Se nós vemos em outro planeta, outros planetas, poderíamos ver em outros planetas, através dos nossos equipamentos, seres vivos? Por que nós não poderíamos ver também, né, ou os espíritos verem o mundo físico apenas porque mudaram de dimensão? É esse questionamento que ele apresenta para nós. Ele continua. Isso pode ser verdade, mas se o aceitarmos assim, não abusamos, poder-se-ia abusar. Não pensamos nos mortos como eles nos contemplassem, por um amor parcial, eterno. Eles nos amam mais que nunca, mas com uma afeição espiritual depurada. Tem por nós apenas um desejo, o de que nos tornemos dignos de nos reunirmos em sua morada de beneficência e piedade. Sua visão espiritual penetra as nossas almas. Se pudéssemos ouvir sua voz, não seria uma declaração de afeição pessoal, mas um apelo vivificante a maiores esforços, a uma abnegação mais firme, a uma caridade mais ampla, a uma paciência mais humilde, a uma obediência mais filial à vontade de Deus. Eles respiram a atmosfera da benevolência divina, e sua missão é agora mais elevada do que era aqui. Olha que bacana o que ele traz para nós, né? Bom dia, dona Miriam.
Então ele vai trazendo para nós essa visão, né, de que os espíritos, agora no plano espiritual, e é claro aqui que o Schengen, dentro da sua visão, ele pensa que aqueles espíritos que mudaram de dimensão também se elevam, né, claro que envolvidos pelo ambiente novo em que eles se encontram, nesse ambiente que poderia se chamar de céu, e, portanto, teriam uma visão mais elevada, sentimentos renovados, né? Mas aí a doutrina mostra para nós, trazendo agora o depoimento dos próprios espíritos, já que o Schengen trouxe a sua visão sobre o mundo espiritual. Mas os espíritos já trazem para nós que sim, aqueles espíritos que alcançam essa nova condição e realmente se transformam e se renovam no plano espiritual, têm essa visão mais depurada. Mas, infelizmente, muitos espíritos ainda no plano espiritual continuam ainda presos, né, às suas tendências, às suas imperfeições morais, até que se renovem e se transformem. Dudu colocou para nós, acredito que o pensamento possa ser revisto, não através do verbo pensado, mas através das vibrações neuronais, onde o trato mental do bem ou do mal, da alegria ou da tristeza, serão observados trazendo nessa ciência alguns padrões de elementos novos para que o cérebro, vasculhado, mostre um bom início de reverberação para uma nova conversa entre nós e eles, os cientistas da mente, né? O que eles estão tentando fazer, né, nesse trabalho de pesquisa é tentar realmente ler o pensamento, né? E aí entram questões também éticas, questões bioéticas, né? Para saber exatamente qual o limite da capacidade que você tem de saber o que o outro está pensando. Então eles estão buscando realmente você visualizar, você materializar através de uma tela, por exemplo, aquilo que o outro está pensando, né? Mas aqui a gente pensa nessa forma, dessas vibrações, que foi até o que nós encontramos, né, do livro Bastidores da Obsessão, quando Filomeno de Miranda, né, e todo o grupo acabou fazendo aquela visita naquela cidade espiritual, nos planos inferiores, onde ele apresentou aquele psicovibrômetro, que é aquele aparelho que é capaz de detectar pelas vibrações, né, o nível evolutivo, a condição evolutiva do indivíduo. Mas os que os cientistas querem hoje é realmente descobrir o conteúdo mental. E aí já entra também, né, várias outras questões, né, de afetividade, de relacionamentos, como a sociedade futura se relacionaria, não tendo mais a barreira que as pessoas hoje impõem, né, porque você tem o seu pensamento gera uma ação, mas você bloqueia essa ação de acordo com a sociedade que você vive. Então você tem vontade de fazer coisas, mas você não faz, mas essa vontade está gravada. E aí então você quebrando a barreira e penetrando no pensamento da pessoa, essa vontade acaba sendo percebida. Quais seriam as consequências disso tudo nas nossas relações? Né? Então isso que vem sendo questionado, o que é bem interessante, né? Esse texto aqui em cima que colocou, Dr. Henry Molandai, é isso, Dudu? Que foi? Só reforçar para nós aqui, para colocarmos direitinho as coisas exatas, né? Então, obrigado pela colaboração. Né? Então, assim, a ideia que hoje se tem na nossa sociedade é uma visão, claro, né, do nosso mundo físico, que traz para nós as fantasias, né, do nosso mundo hoje, de ler o pensamento, de transformar o pensamento. Então são pesquisadores de vários segmentos, né, desse ramo de pesquisa, tentando fazer com que isso aconteça. E não apenas pensar, né, em sentir o que o outro está sentindo, né, naquela relação empática que existe entre os seres. Muito bem, vamos lá. Seguindo para nós aqui então. Perguntar-me-eis: se nossos mortos conhecem os males que nos afligem, existirá sofrimento nessa vida bendita? Respondo que não posso considerar o céu senão como um mundo de simpatias. Parece-me que nada pode melhorar, nada melhor pode atrair o olhar de seus habitantes benfazejos do que a visão da miséria de seus irmãos. Mas essa simpatia se dá origem à tristeza, está longe de tornar infelizes os que a sentem.
Neste mundo inferior, a compaixão desinteressada, aliada ao poder de abrandar o sofrimento, é uma garantia de paz, muitas vezes proporcionando os mais puros prazeres. Livres de nossas enfermidades presentes e esclarecidos pela visão mais dilatada da perfeição da governança divina, esta simpatia acrescentará mais encanto à virtude dos seres abençoados e, como qualquer outra fonte de perfeição, só fará aumentar-lhes a felicidade. Então aqui também uma ideia bastante condizente com aquilo que o Espiritismo traz para nós hoje. Os espíritos no plano espiritual, quanto mais elevados eles se tornam, quanto mais depurados são os sentimentos, mais preocupados eles ficam com aqueles seres que ainda, com os seus irmãos em condições inferiores, e, portanto, eles se dedicam muito mais a inspirar, a ajudar, a amparar aqueles que ainda sofrem pelo fato de não conseguirem sair das misérias humanas. Então, é o que ele traz para nós aqui, que no plano espiritual, fora dessas enfermidades que ainda temos, trazem uma visão muito mais, como ele coloca de uma forma bem bacana, esclarecidos pela visão mais dilatada da perfeição da governança divina, essa simpatia, então, aumenta, por causa da virtude que eles vão desenvolvendo. E ele continua agora, um outro segmento. E lembrando que esse discurso, em 1834, é resultado é motivado, inspirado pela morte de um de seus amigos. Então ele diz assim: nossos amigos que nos deixam por esse outro mundo não se encontram no meio de desconhecidos. Não têm esse sentimento desolado de haver trocado a pátria por uma terra estrangeira. As mais ternas palavras de amizade humana não se aproximam dos assentos de felicitações que os esperam quando chegarem àquela morada. Lá o espírito tem meios mais seguros de se revelar do que aqui. O recém-chegado sente-se e se vê cercado de virtudes e de bondade, e por essa visão íntima dos espíritos simpáticos que os rodeiam, ligações mais fortes que as si mesmadas pelos anos na terra, podem criar-se momentaneamente. As mais íntimas afeições na terra são frias, comparadas às dos espíritos. De que maneira eles se comunicam? Em que língua e por que meio? De que órgãos? Ignoramo-lo, mas sabemos que o espírito progredindo deve adquirir maior facilidade para transmitir seu pensamento. Incorreríamos em erros se crêssemos que os habitantes do céu se limitam à comunicação recíproca de suas ideias. Ao contrário, os que atingem esse mundo entram em novo estado de atividade, de vida e de esforços. Somos levados a pensar que o estado futuro seja de tal modo feliz que ninguém ali necessite de auxílio, que o esforço cesse, que os bons nada tenham a fazer senão gozar. A felicidade, entretanto, é que toda ação na terra, mesmo a mais intensa, não passa de julgo infantil, comparado à atividade, à energia desdobrada nessa vida mais elevada. E deve ser assim, porquanto não há princípio mais ativo que a inteligência, a beneficência, o amor da verdade, a sede da imperfeição, a piedade pelos sofrimentos e o devotamento à obra divina, que são os princípios expansivos da vida de além-túmulo. É, então, que a alma tem consciência de suas capacidades, que a verdade infinita se manifesta diante de nós, que sentimos que o universo é uma esfera sem limites para a descoberta, para a ciência, para a caridade e para a adoração. Esses novos objetivos da vida, que reduzem a nada os interesses atuais, manifestam-se constantemente. Não se deve, pois, imaginar que o céu seja composto de uma comunidade estacionária. Eu o concebo como um mundo de planos e de esforços prodigiosos
para o seu próprio melhoramento. Considero-o como uma sociedade a atravessar fases sucessivas de desenvolvimento, de virtudes, de conhecimentos, de poder, pela energia de seus próprios membros. Antes de continuarmos aqui, bom dia, Brás. Ele vai trazendo para nós, então, aqui uma projeção do que seria o mundo espiritual. Como os espíritos se comunicam? Quais seriam as suas atividades? Quais seriam as suas potencialidades? Então ele vai trazendo para nós aqui que o espírito, agora adaptado, né, lembrando que nós falamos daqueles espíritos que, chegando no plano espiritual, se adaptam, se renovam, se transformam. Nessa transformação, passam então a perceber que tudo aquilo que viviam aqui no mundo físico, que achavam tão importantes aqui no mundo físico, não passa então de jogo infantil, comparado agora com essa novidade que o mundo espiritual vai oferecendo. E que aquela ideia de que o mundo estacionário, onde os espíritos vivem então, como se imagina hoje, e essa é uma informação real, concreta da nossa atualidade, em que o espírito vai para o mundo espiritual viver uma vida contemplativa, desfrutando das belezas do mundo espiritual, contemplando as faces de Deus enquanto anjos tocam suas harpas. Essa é a ideia de felicidade que hoje, infelizmente, é pregada na grande maioria das religiões, principalmente ocidentais. Mas aí então, quando nós temos essa visão que Schenning traz para nós lá no século XIX, e que nós hoje, através da doutrina espírita, começamos a revelar o mundo espiritual, nós vemos um mundo altamente ativo, em que a inteligência, como é colocado para nós, diz assim para nós: e deve ser assim, porquanto não há princípio mais ativo que a inteligência. A inteligência é o primeiro ponto. A beneficência, a relação fraterna entre os homens, o amor da verdade, a sede da perfeição, a piedade pelos sofrimentos e o devotamento à obra divina, que são os princípios expansivos da vida de além-túmulo. Então, olha só, então, aquilo, a visão que ele traz do mundo espiritual, e é bem aquilo que nós encontramos mesmo, né, dos espíritos que trazem para nós essa nova visão. Que o mundo espiritual não tem, embora haja uma preocupação por parte dos espíritos, como ele já trouxe mais acima para nós, com relação aos afetos que ficaram, e ligado a esses afetos, a preocupação em aliviar os seus sofrimentos e ajudar na sua evolução, os espíritos agora, vivendo no novo plano, eles têm uma nova perspectiva de suas próprias vidas e da vida que nós temos aqui. Colocando então mais uma vez o mundo espiritual com uma atividade incessante, agora com ideias mais elevadas. Ele continua: o gênio celeste está sempre ativo a explorar as grandes leis da criação e os princípios eternos do espírito, a desvendar o belo na ordem do universo e a descobrir os meios de avanço para cada alma. Lá, como aqui, há inteligências de diversos graus, e os espíritos mais evoluídos encontram a felicidade e o progresso educando os mais atrasados. Lá o trabalho de educação, como na Terra, progride sempre, e uma filosofia mais divina que é ensinada entre nós revela ao espírito a sua própria essência, estimulando-o a esforços alegres para a sua própria perfeição. Olha que bacana, né? Mostrando exatamente isso para nós. Inteligências variadas, a grande lei de solidariedade, onde aquele que é o mais elevado, aquele que é o espírito mais, entre aspas, mais forte, sustenta aquele que ainda se mostra com maior fraqueza. Né? Esforços alegres, exatamente. Então, quer dizer, tudo para nós, então, aqui agora, nessa visão que ele coloca, embora ele traga esse entendimento em si mesmo, para muitos não passa de uma esperança. Como seria bom, como seria perfeito se tudo fosse assim? E a doutrina espírita agora vem dizendo que é exatamente assim. Já não é mais uma especulação, um elemento, um objeto de esperança, mas uma realidade. Desde que nós, então, busquemos realmente essa renovação.
E ele segue. O céu encontra-se em relação com outros mundos. Seus habitantes são os mensageiros de Deus em toda a criação. Eles têm grandes missões a cumprir, e pelo progresso de sua existência sem fim, pode Deus lhes confiar o cuidado de outros mundos. Então, terminado aqui, né, esses trechos, né, as citações que Kardec trouxe dos trechos, né, do discurso de Schengen, agora Kardec faz um comentário sobre isso, né? Pois é, o detalhe, né, Mami, é que quando a gente projeta, isso é fruto da nossa imaginação. É a fé cega, né, baseada na esperança. O que a doutrina espírita nos oferece são elementos para que essa fé, que embora cega, de boa vontade, né, com boas intenções, ela se transforma numa fé racional. Porque nós começamos a juntar os elementos e a juntar as peças desse quebra-cabeça, trazendo uma visão mais concreta agora do mundo espiritual. Por isso essa quantidade que nós temos de depoimentos, de entrevistas, de orientações que chegam do mundo espiritual, nós vamos então montando essa nova imagem, passando então a isso ser para nós não aquilo que eu gostaria que fosse, mas eu começo a trabalhar para alcançar realmente essa nova realidade. Porque essa, eu vejo então agora, não é apenas objeto de fantasia, mas é concreto. Embora nós tenhamos ainda uma visão muito limitada disso tudo, né? Muito bem, Kardec comenta o seguinte. Esse discurso foi pronunciado em 1834. Nessa época, não se cogitava de manifestações de espíritos na América. Schengen, portanto, não as conhecia. Do contrário, teria afirmado o que, em certos pontos, apenas admitiu como hipótese. Mas não é notável ver esse homem pressentir com tanta precisão aquilo que só deveria ser revelado alguns anos mais tarde? Porque, salvo poucas exceções, sua descrição da vida futura concorda perfeitamente. Só falta a reencarnação. Aliás, se a examinarmos bem, vemos que dela ele se aproxima, como chega perto das manifestações sobre as quais se cala porque não a conhece. Com efeito, admite um mundo invisível que nos rodeia, em meio a nós, cheio de solicitude por nós, auxiliando-nos a progredir. Daí às comunicações diretas, não há senão um passo. Não admite no mundo celeste a contemplação perpétua, mas a atividade e o progresso. Aceita a pluralidade dos mundos corpóreos, mais ou menos adiantados. Se tivesse dito que os espíritos podiam realizar o seu progresso, passando por esses diferentes mundos, teremos aí a reencarnação. Sem esta, a ideia desses mundos progressivos é mesmo inconciliável com a criação das almas no momento do nascimento dos corpos, a menos que se admita tenham as almas sido criadas mais ou menos perfeitas. Nesse caso, seria necessário justificar essa preferência. Então, o que Kardec coloca é que o discurso dele, embora tenha trazido para nós trechos que são importantes, porque mostram aquilo que os espíritos já ensinaram ou ensinariam no futuro deles lá, faltam alguns elementos de conexão. Então, falar, por exemplo, o espírito progredindo, o espírito se elevando, essas moradas maravilhosas dos espíritos, ele só não disse como os espíritos chegariam até lá. Chegariam até lá no sentido de como eles alcançariam esse progresso, que seria, como Kardec coloca, através da reencarnação, das sucessivas existências em que o espírito vai crescendo, se desenvolvendo, se aperfeiçoando, para aí então, quando ele chega no mundo espiritual, ele vai encontrar esses mundos com o qual ele é compatível, porque ele fez por merecer durante todo esse tempo. Então, a palavra reencarnação, a ideia da reencarnação, seria ali o ponto de contato entre essas ideias que ele foi apresentando. Por isso, Kardec só faltava ele falar disso. Porque ele falou sobre os diversos mundos no mundo espiritual, os espíritos indo para esse local onde ele vai continuar se desenvolvendo.
mas ele não fala do espírito retornar ao mundo físico para dar continuidade no seu trabalho de transformação. Mas ele continua aqui, vamos lá. Não é mais lógico dizer que se as almas de um mundo são mais avançadas que as de outro, é que já viveram em mundos inferiores? O mesmo se pode dizer dos habitantes da Terra, comparados entre si, desde o selvagem até o homem civilizado. Seja como for, perguntamos se um tal retrato da vida de além-túmulo, por suas deduções lógicas, acessíveis às inteligências mais vulgares e aceita pela mais severa razão, não é 100 vezes mais adequada para infundir a convicção e a confiança no futuro do que a horrível e inadmissível descrição das torturas sem fins tomadas de empréstimo do tártaro do paganismo. Os que pregam essas crenças não fazem a menor ideia do número de incrédulos que geram, nem dos recrutas que a regimentam para as falanges, para a falange dos materialistas. Então, o que ele vai colocando para nós também aqui, falarmos sobre o mundo espiritual, no mundo de sofrimento, no mundo de dores e tudo mais, é muito mais prejudicial porque ou afasta as pessoas de qualquer filosofia espiritualista, porque ele simplesmente não acredita em mais nada no mundo espiritual, porque essa fantasia de que o indivíduo morre, o indivíduo vai para o mundo espiritual, e aí ele vive nesse sofrimento eterno porque ele cometeu um pecado, ou ele vai para o céu, não fazer nada, não ser contemplar, ou ele vai trazendo aqueles que acabam se confundindo muito mais, né? E se tornando, como ele colocou para nós aqui, recrutas que foram arregimentados para as falanges dos materialistas. Notemos que Milton, citado nesse discurso, emite sobre o mundo invisível ambiente uma opinião em tudo conforme a de Schelling, que é também a dos espíritas modernos. Né? Aqui em cima, só para lembrar, o Schelling disse, o Milton disse para nós aqui nesse trechinho, deixa eu pegar aqui. Ele colocou assim: milhões de seres espirituais percorrem a Terra tão bem quanto quando velamos, como quando dormimos. Então esses seres espirituais percorrem o nosso mundo, seja quando nós estamos acordados ou dormindo. Esse intercâmbio é contínuo, né? Então essa visão de Milton, eu não sei exatamente quem é Milton aqui, não tem nenhuma referência para que a gente possa ter essa orientação, mas foi mencionado aqui por Schelling, né? Então ele diz assim ainda: é que Milton, como Schelling, e como tantos outros homens eminentes, eram espíritas por intuição. É por isso que não cessamos de afirmar que o espiritismo não é uma invenção moderna, é de todos os tempos, porque houve almas em todos os tempos e em todos os tempos a massa de homens acreditou na alma. Assim encontra-se traços dessas ideias numa multidão de escritores, antigos e modernos, sagrados e profanos. Essa intuição das ideias espíritas é de tal modo geral que vemos todos os dias uma porção de pessoas que, dela ouvindo falar pela primeira vez, absolutamente não se admiram. Não faltava, senão, uma sistematização para a sua crença. Então Kardec termina aqui os comentários dele, quando ele fala que faltava, então, essa sistematização para essa crença sobre essa realidade do mundo espiritual, é exatamente aquilo que o Espiritismo fez. Kardec teve o trabalho de codificador, de organizar essas informações, passar para o papel e torná-las didáticas para que elas fossem compreendidas. Mas se não fosse aquilo que Kardec fez, essas ideias continuariam presentes no mundo. Falar sobre reencarnação, falar sobre os fenômenos que são percebidos aqui no nosso mundo, essa intuição da continuidade da vida no mundo espiritual, tudo isso sempre esteve presente nas religiões. A doutrina espírita veio para condensar tudo isso. Condensar o quê? Aquela ideia que se apresentava na condição de vapor, espalhada por tudo quanto é canto, Kardec fez com que ela se transformasse em líquido e se materializasse no nosso mundo através
da organização do seu trabalho. Porque aí então, tendo todos esses temas organizados, ele passou então a aprofundar através de pesquisas. E essas pesquisas começaram principalmente na conversa, na comunicação com o plano espiritual. Então, se a ideia da reencarnação existe, o que os espíritos, agora que existe esse canal de comunicação com o plano espiritual, o que eles podem falar sobre tudo isso? E aí então começamos a compreender programação reencarnatória, lei de causa e efeito, os sofrimentos, esperanças e consolações, tudo isso então passou a se tornar materializado. Então Kardec mostra para nós o material de 20, 25 anos antes da doutrina espírita se tornar presente no mundo, agora organizada e codificada, transformada num código para que nós pudéssemos então refletir e estudar sobre tudo isso. Antes disso já se levava essa esperança, porque esse comentário foi feito por um encarnado. Mas nós vamos encontrar então também em outras comunicações por veículos mediúnicos espíritos falando de coisas do mundo espiritual, de ideias do mundo espiritual, que agora começam a se tornar presentes, tanto na Europa como também nos Estados Unidos. Então Kardec publicou para nós esse primeiro artigo do mês de junho de 1861, para mostrar que como é interessante ver que em todos os grupos, até mesmo aqueles os mais improváveis, no caso aqui de um grupo protestante, trazendo essa visão do mundo espiritual. E claro, aqui Kardec trouxe trechos, porque provavelmente alguns outros trechos eram muito mais ligados à filosofia que eles abraçavam. Muito bem. Esse aqui é o primeiro comentário. Então, o segundo aqui, que é uma correspondência de um advogado chamado Sr. Roustan, de Bordeaux, lá na França, mas é um comentário muito longo. Muito longo não, é um comentário longo, que nós vamos então deixar para o nosso próximo encontro. Vou saltar esse encontro. Vamos pegar aqui o próximo artigo, porque ele é mais interessante para o nosso momento. E deixa eu ver aqui, Kardec comenta. Nós vamos para o outro artigo, então, intitulado A Prece, em que tem aqui um poema muito bacana que Kardec publica também. O Brás lembrou aqui, graças ao Chico, veio nos mostrar as cidades espirituais, as colônias, mas elas já eram mostradas antes, Brás. Pois é, o nome não tem sobrenome, simplesmente Milton. Então seria ali, como o Schengen comenta sobre ele lá no início do século XVIII, então era alguma personalidade dessa época. Então é difícil para a gente pesquisar também, mas de qualquer forma era alguém ali que no seu discurso também trouxe uma ideia semelhante. Bom, vamos lá. A Prece. Próximo artigo, lembrando mais uma vez que no próximo encontro nós voltamos para essa correspondência do Sr. Roustan que Kardec publicou para nós aqui. Eu não gosto de ler muito quando Kardec publica artigos para defender a doutrina espírita, para fazer refutações de comentários, mas esses dois artigos aqui, embora não sejam comentários de espíritos, como a gente sempre gosta, são interessantes para as nossas reflexões. Mas quando Kardec procura só defender de alguém que publicou alguma coisa atacando o espiritismo, aí eu acho que isso não é produtivo para nós, porque é algo relativo àquela época. A crença daquela época não vai acrescentar nada para nós hoje. Vamos lá então, A Prece. Um de nossos correspondentes de Lyon nos envia o seguinte trecho de poesia. Entra muito no espírito da doutrina espírita para não nos privarmos do prazer de lhes conceder espaço em nossa revista. Vamos então aqui ao trecho desse poema. Só para lembrar aqui, Joly é o título, a pessoa que assina aqui, Joly, ou Joly, Vamos ver aqui então. Mas não possa, mortais, por seus fracos assentos, pôr-vos no coração o incenso dos alentos. Em versos aprendeis, ouvindo-lhe a expressão, isto que é suplicar, isto que é oração. É, num fluido ardoroso, um impulso de amor, que da alma se projeta e se eleva ao Senhor. Sublimada a expressão da humilde criatura, o que retorna à fonte excelsa da natura,
Orar não muda em nada as sábias leis do Eterno, inalteráveis sempre, o coração paterno, derrama um influxo seu sobre aquele que o implora, e assim redobra o ardor do fogo que o devora. É então que o ser se sente elevar e crescer, e ao próximo de amor o coração bater. Mas ele esparge amor, mais augusto é o saber, que enche o seu coração de altos dons a deter. Um santo anseio, então, de rogar pelos mortos, sob o peso da pena e agudos desconfortos, nos mostra a precisão que o estado seu reclama, de então lhes dirigir o fluido da alma que ama, que bálsamo eficaz e tão consolador. Penetra-lhes o ser como um libertador. Tudo se lhes reanima, um raio de esperança, ajuda-lhes o esforço e a redenção os alcança. Assim como os mortais, vencidos pelo mal, que um bálsamo supremo os leva ao natural, regenerados são por um impulso oculto da augusta prece ardente e seu divino culto. Redobremos o ardor, nada se perde enfim. Peçamos mais e mais por eles até o fim. A prece, sempre a prece, essa chispa divina, faz-se foco de amor, pois ao final domina. Sim, pelos mortos sempre oremos com fervor, que eles nos enviarão doce raio de amor. Então aqui a prece, nesse poema, a prece voltada para os desencarnados, para os mortos, sempre levando esse impulso de amor para que eles possam então se renovar. Pode ser, Dudu, aqui é só um trecho que foi mostrado, então pode ser realmente a original. E Kardec comenta sobre ela, diz assim: nestes versos evidentemente inspirados por um espírito elevado, o objetivo e os efeitos da prece são definidos com perfeita exatidão. Certamente Deus não roga suas leis a pedido nosso, pois de outro modo seria a negação de um de seus atributos, que é a imutabilidade. Mas a prece age principalmente sobre aquele que constitui o seu objeto. É, em primeiro lugar, um testemunho de simpatia e comiseração que se lhe dá e que, por isso mesmo, faz com que sua pena lhe pareça menos pesada. Então Kardec lembra que as leis de Deus são imutáveis. Então, no momento em que nós fazemos um pedido de prece, fazemos um pedido numa prece, a situação pode não se modificar. Mas, como a gente sempre lembra, nós somos modificados diante da situação. Então esse é o ponto principal. Não se muda a lei, mas o espírito recebe uma renovação de forças para poder enfrentar aquela situação. Em segundo lugar, tem por efeito ativo estimular o espírito ao arrependimento de suas faltas, inspirando-lhe o desejo de as reparar pela prática do bem. Disse Deus: a cada um segundo as suas obras. Lei eminentemente justa, que nos põe a sorte em nossas próprias mãos e que tem como consequência subordinar a duração da pena à duração da impenitência, de onde se segue que a pena seria eterna, se eterna fosse a impenitência. Se, pois, pela ação moral da prece, provocarmos o arrependimento e a reparação voluntária, por ela mesma abreviamos o tempo da expiação. Tudo isso está perfeitamente expresso nos versos acima. Essa doutrina pode não ser muito ortodoxa aos olhos dos que creem num Deus impiedoso, surdo à voz que o implora, condenando as torturas sem fim, a tortura sem fim, suas próprias criaturas pelas faltas de uma vida passageira. Mas convenhamos que ela é mais lógica e mais conforme a verdadeira justiça e a bondade de Deus. Tudo nos diz assim, tudo nos diz assim a religião como a razão que Deus é infinitamente bom. Com o dogma do fogo eterno, forçoso é juntar que ele é, ao mesmo tempo, infinitamente impiedoso, dois atributos que se anulam reciprocamente, pois um é negação do outro.
Quanto ao mais, o número dos partidários da eternidade das penas diminui todos os dias. É um fato positivo, incontestável. Logo estará tão restrito que poderão ser contados. Aqui, só para a gente comentar, Kardec colocou que a ideia do castigo eterno no inferno, no fogo eterno, era um pensamento que ia se reduzindo cada vez mais. Mas o que a gente percebe nessa mudança de ambiente, de uma Paris saída do iluminismo, mais racional, mais reflexiva, a ciência se despontando, fazia realmente com que esses dogmas, até então dominantes, fossem diminuindo o interesse, né, por parte das pessoas. Mas quando ele vem para o Brasil, nós encontramos um ambiente muito religioso, em que nós temos duas instituições, né, ou de modo geral, né, por exemplo, uma igreja católica, ou temos ali igrejas evangélicas, que ainda trazem essa ideia do céu e do inferno. Né? Então a gente vê ainda, na nossa atualidade, diferentemente do que Kardec observava naquela época, uma redução, onde as pessoas pareciam, né, que elas iam se desvinculando desses dogmas. Hoje nós encontramos novamente um reavivamento dessas mesmas ideias. Né? Então a ideia de reencarnação, a ideia de renovação, são ideias que estão ali, né, sendo suavemente estão tocando as pessoas de uma forma muito suave, né? Mas ainda os dogmas são muito fortes. Pensando assim, olha, quando você morrer, o que você acha que vai acontecer? Aí você já começa a pensar naquelas pessoas que são do bem, naquelas pessoas que são do mal e o destino que elas vão encontrar no plano espiritual. Mas não se pensa ainda, de uma forma clara, que essa mesma pessoa terá a oportunidade de se renovar através de uma nova existência. Então esses dogmas, infelizmente, ainda são muito presentes aqui no nosso dia a dia. Continua Kardec para finalizar então esse artigo. E mesmo que a Igreja, desde hoje, taxasse de heresia e, consequentemente, rejeitasse de seu seio todos quantos não creem nas vidas eternas, penas eternas, haveria entre os católicos mais heréticos do que os verdadeiros crentes, sendo preciso condenar ao mesmo tempo todos os eclesiásticos e teólogos que, como nós, interpretam essa palavra num sentido relativo e não absoluto. Né? Então seria também ali a ideia, que aqui a gente até viu nessa discussão entre aqueles que são heréticos e aqueles que são os verdadeiros crentes, naqueles que pensam, por exemplo, que o inferno não é geográfico, mas que o inferno ele é, na verdade, um sentimento, é um estado de espírito, assim como o céu, da mesma forma. Então céu e inferno deixam de ser geografias, deixam de ser ambientes materiais de penas eternas, mas mostrando um estado íntimo, um estado de espírito. E nós tivemos isso, inclusive, né, por exemplo, né, vendo ali dentro da própria Igreja Católica, na manifestação dos papas, o Papa Bento XVI que trazia que sim, o inferno é um lugar geográfico para onde vão as almas pecadoras. E enquanto que o João Paulo II dizia que o inferno é um estado de espírito. Então até mesmo dentro dessas lideranças, nós temos aqueles que pensam de uma forma e aqueles que pensam de outra. E dentro das próprias instituições, esse debate não termina, porque cada um ali procura defender suas próprias ideias. Mas enfim, enquanto isso, né, aqueles que são seguidores aguardam um posicionamento e diante dessa dúvida eles mesmos buscam as suas ideias, né, a mudança da sua forma de pensar. E a doutrina espírita, né, mais uma vez, como Kardec lembra, ela não é uma doutrina que veio substituir as outras, mas ela veio para influenciar as outras. Então os pensamentos espíritas estão presentes, né, naqueles que professam outras crenças, por exemplo, mas professam de uma forma parcial, não total. Porque se por um lado eles acreditam em determinadas ideias e determinados dogmas, por outro lado, eles gostam de pensar de uma forma diferente sobre outros pontos. São aqueles casos, por exemplo, em que nós vemos muitas pessoas que assistem, né, ou que frequentam igrejas, cultos e tudo mais, em casa acaba lendo um livro, um romance que fala do mundo espiritual de uma forma diferente. Assiste a um filme,
assiste a uma novela? Quantos são aqueles que dizem, olha, eu sou católico, ou eu sou evangélico, mas eu admiro muito, por exemplo, né, a história do Chico Xavier. Adoram, por exemplo, uma novela que traz para nós aquela ideia de que aqueles amores do passado voltam a se reencontrar no presente, e eles pensam, bom, essa é a reencarnação. Seria tão bonito se fosse assim, porque eles ainda trazem essa ideia de uma expectativa se fosse dessa forma, já que não trazem convicções, porque dentro do seu conjunto de crenças a ideia da reencarnação não é presente. Né? Então, quando a gente pega exatamente o espírito ali trazendo, né, aquilo que está guardado dentro dele e brigando com a sua visão de mundo ainda limitada pelas influências que ele recebe. Né? Quando se fala sobre perda de um ente querido, por exemplo, então uma pessoa morreu. A ideia da morte é, ela vai para o mundo espiritual, vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, e ela vai viver sua vida completamente desconectada, como Schenning trouxe o contrário, que esse espírito continua muito vivo e muito atento à vida dos seus entes queridos. Né? Mas a ideia é, ele morreu e ele foi para sempre para algum lugar. Mas aí então vem um filme, uma novela, muitas vezes não é um filme que trata de questões espiritualistas, não. É um filme comum, mas o espírito morreu e de repente ele está presente dentro de casa, consolando, amparando, acompanhando a vida dos seus entes queridos. E aí então, esses que professam essas crenças, que não trazem essa visão do mundo espiritual, pensam, poxa, eu queria tanto que fosse assim. Aquela pessoa tão querida para mim que morreu, eu queria tanto que ela estivesse perto de mim. E indo contra exatamente aquilo que o dogma prega, que ela foi levada para um lugar, né? Ou então, por exemplo, um filme bem interessante que a gente pode pegar, né? Deixa eu ver aqui. O déjà vu, né? É uma ideia que o espírito pode reviver alguma coisa do seu passado, relembrar alguma coisa do seu passado, né? Mas não é tão claro, né, como a lembrança de uma encarnação. Então a gente pega, por exemplo, um filme como Amor Além da Vida. Né? O Amor Além da Vida, ele é um filme que trata de um espírito que, amando profundamente ali aquela que era sua esposa, de um homem que amando a sua esposa, após a morte ele vai no mundo espiritual resgatá-la de um suicídio que ela cometeu. Hoje, o que passa no coração, na mente das famílias que vivenciam o suicídio de um ente querido? Para onde ele vai? O que acontece com ele? Aí você assiste a um filme como esse e pensa assim, se eu pudesse, eu iria resgatá-lo. Mas dentro dos dogmas atuais, aquele que é o suicida é condenado eternamente sem possibilidade de resgate. Então são esses conflitos que existem entre esses dogmas, que são imutáveis a princípio, contra a renovação das próprias pessoas com pensamentos diferentes. Né? Então por isso, nessa prece que nós vimos e também num discurso como aquele do Schenning, traz para nós uma visão completamente modificada. Né? A Angelina lembrou também ali, né, de Dona Ivone, né, Amor e Ódio, também é outra obra que traz esses pensamentos, enfim, pessoas que gostam de pensar de um modo diferente. Bom, então é isso, pessoal. Vimos aqui o nosso Revista Espírita, começando então o mês de junho de 1861. Vimos então, né, o Schenning trazendo para nós ali discursos sobre a vida futura e também a prece, falando para nós sobre a renovação do espírito, a prece fortalecendo aqueles que partiram. E no nosso próximo encontro nós veremos então conversas familiares de além-túmulo